Olá, sejam bem-vindos a mais um Zuga React. Eu sou o Rodrigo Nogueira e comigo aqui hoje. O Luís Alfaia, pessoal, espero que estejam bem e hoje, é um react de surpresa para mim, para vocês já não é por causa da thumbnail e o título, mas para mim é porque não faço a mínima ideia o que é que vamos reagir. Por isso, Rodrigo, o que é que vamos reagir hoje? Olha, vou deixar o vídeo falar por si, que é um vídeo interessantíssimo, é um dado triste, mas é que reflete a nossa triste realidade e o que a gente quer fazer para mudar essa realidade. Deixa eu colocar aqui, espera aí, tá na tela. Vamos lá. How many single mothers we have having kids today? In 1940, it was 4%. In 1940, 96% of kids that were born, they had a mom and a dad married. Think about that stat. In 1940, 96% of any kid that was born to a mom and a dad married. Wow, that's 96%. 96%. I don't even want to know what is it now. Only 4% in 1940. You know what it is now, right? 40% are born to a single mom today. 40%. It went from 4 to 40%. This is a stamp from the government. I'm not giving you anything that's That can't be factual. actually verified right now. I'm going to text it to you right now, okay? Crazy. When you see this 4% to 40%, once I show it to you and you see the numbers are right from the government, here's the question. What's the next question you and I want to ask when you hear a number like that? Why? Why? Okay? So what caused it? Okay. But look how many single mothers we have. Opa, não estava à espera. Assustador. É assustador. Eu acho que, pronto, o Zuga é isso, né? A gente traz temas aí para a mesa que a maioria da comunicação social, dos grandes influencers não vão trazer. E a gente traz porque, para a gente, família é o pilar da sociedade. E quando a gente vê um dado como esse, que 96% das crianças que nasciam em 1946, salvo engano, tinham pai e mãe casados. 96%. E quando a gente vai para os dias atuais, 40%. É só 40%. É uma loucura, não é? É assustador, é assustador. Na verdade, é 40% é o que não tem Que não tem. pai e mãe, é isso. Ou seja, basicamente estamos a falar de 10 vezes mais, não é? Ou seja, É isso. de 4 para 40. 40. Exatamente, é 4%, agora 40%. Isso, por que esse dado é interessante? Porque a gente consegue construir entender a construção do desenho da nossa sociedade atual, da perda de valores da família, da perda, por exemplo, da força de um homem, né, na família, né, a força e a necessidade de um homem na família, porque a maioria, né, desses 40%, a maioria são mães solteiras que vão ter um filho, né? E aí, por inúmeras razões, aqui a gente não está colocando a culpa na mulher, nem a culpa do homem, é a culpa da sociedade, claramente. O Estado tem muita mão nisso, e a Sim. sociedade que a gente vive, o que o Estado vem fazendo ano após ano aí, desvalorizando a figura da família, né, tradicional, né, que a gente nem pode falar mais isso, que a gente é extremista. Errado, é errado, não é? Família tradicional é uma coisa errada. Então, a gente consegue refletir e podia até trazer mais dados aqui, mas esse dado é muito chocante, mas a gente consegue associar várias coisas, né? A população carcerária, pessoas que estão presas, em sua maioria, que cometem um crime hediondo, não tiveram um pai e a mãe presente na sua infância, foram só criadas por ou pai ou por mãe. Isso são dados, isso não tem como negar. Então, a gente vê essa disfunção da família e vê de tão pouco tempo, né? De 1946, a gente está falando de 70, 60 anos, da história que o mundo tem aí, né? A gente vai colocar aí pelo menos 6 mil anos. A gente vê que de agora, né, de 70 anos para cá, a gente sobe esse número de 4%, né? Ou seja, 4% das crianças que, né, nascem num lar disfuncional, um lar que não tem o pai ou não tem a mãe, e esse número vai para 40%, quase metade. É quase metade. Isso acho que é nos Estados Unidos, mas claramente se reflete nos outros países do Ocidente, infelizmente. É triste. Sim, e é interessante que eu já estive a ver esses dados há algum tempo e basicamente os Estados Unidos, se não estou em erro, é o país
com o maior ou um dos maiores, se não for o país com onde a taxa de mães solteiras ou pais solteiros, digamos assim, mas normalmente quem fica com os filhos normalmente é as Sim. mães, não é? Os dados são mesmo uma coisa assustadora, porque se eu não estou em erro, é o maior país, e a maior parte dos países do mundo com que esta taxa é elevada é claramente no mundo ocidental, não é? Obviamente, infelizmente, mas é quase óbvio e óbvio. E a pergunta que ele faz no final, se calhar podemos refletir aqui um bocadinho, não é? Porquê? Não é? Porquê é que isto acontece? Porquê é que passou de 4 para 40? Ou mesmo que não seja 4 para 40, não é? Vamos dizer aqui que seria, sei lá, imagina que passava mesmo de 4 para 25%. Já é um aumento brutal, mesmo não fosse... Sim. Não é? E a pergunta é, porquê? O que é que tu achas, Rodrigo? Porquê que isto está a acontecer? Quer dizer, se calhar podemos até ir um bocadinho antes. Será que concordamos todos que não é uma coisa positiva? Ou será que existem pessoas que acham que não tem nada de mal? Certamente que existe uma parte da sociedade que acha que não tem nada de errado, mas acho que a maior parte das pessoas consegue concordar que vai ter efeitos nefastos, não é? Na família, especialmente nas crianças, não é? De não terem os dois pais em casa, não é? Com uma relação saudável e, pronto, uma família tradicional, não é? Mas porque é que tu achas que isto está a acontecer, Rodrigo? Primeiro, eu acho que é interessante a gente refletir nessa tua pergunta, se a gente acha isso uma coisa ruim ou não. Os dados mostram que é uma coisa ruim, né? Os dados mostram que a tendência para criminalidade, a tendência para depressão, a tendência para, acho que até para suicídio de pessoas que não foram criadas nem pelo pai e a mãe juntos, né? No mesmo lar, um lar saudável, claro. A gente não está aqui colocando as exceções, né? Se tem um pai abusador, uma mãe abusadora, a gente não está colocando isso. Está colocando uma situação normal, que é um pai e uma mãe que tem ali, né, suas desavenças. O ideal, não é? O ideal. Estamos a falar do ideal, pronto. não é? E é o que é a maioria, é o que era a maioria. Agora também já tá ficando mais difícil achar um lar funcional dessa forma, que seria o ideal. Mas um lar ideal, claramente, cria base, né, tanto para a menina quanto para o menino, que nasce para a criança. A gente já vê a importância da mãe em determinados sentimentos, em determinadas situações. A gente vê a importância do pai também em determinadas determinados comportamentos, né, tanto do homem quanto da mulher, quanto do menino, quanto da menina. E tem vários estudos provando isso. Então, não é nenhum achismo da nossa parte. É só olhar para os fatos e para os dados e ver isso. Agora, o porquê é uma pergunta interessante. O porquê eu acho que eu já até desenhei um pouquinho nessa minha fala inicial, que é mostrar o que essa cultura, né, progressista, digamos assim, essa cultura de endeusamento do governo, do Estado, como bem um libertário odeia, né? Essa figura que toma conta, né? Na verdade, ele diz que ele que vai ser a sua família, ele quer ser o pai e ele quer sua mãe. Você nem precisa ter pai e mãe, porque o Estado estará Para aqui quê? para Para cuidar quê, de não é? você. Não precisa de Para pai e quê? mãe. Para quê? Tem lá o professor, o professor que é responsável pela tua educação, né? Ele que vai falar para você o que é certo e o que é errado, quando na verdade quem deveria fazer isso, né? O professor só ensina na escola as coisas que deveria ensinar, a educação vem de casa. Então, eu acho que é uma construção, e aí eu, no meu lado mais religioso, né, no meu lado mais cristão, eu vou olhar para o afastamento de Deus, né? O distanciamento que a gente tem tido. Os Estados Unidos também é interessante a gente olhar. Uns anos atrás, já não vou lembrar, na década de 70, se calhar, foi proibida as bíblias nas escolas, e eu Sério? acho que Foi proibido ou foi... ou seja, quando estás a dizer que foi proibido, foi literalmente proibido? Porque o eu acho Estado que é laico, é isso? Como em Portugal, tipo, o Estado é laico, por isso eu não não sei vamos retirar qual as foi. cruzes, vamos tirar... Eu não sei qual foi o argumento, mas eu sei que tem uma história dessa que ou foi proibido ou foi removido. Era uma coisa, não era nem que as crianças levavam a Bíblia, mas acho que era se falado de Deus, a figura, né, do cristianismo nas escolas dos Estados Unidos, e algumas pessoas ligam essa
esse distanciamento, tanto da escola, com o início dos ataques nas escolas americanas, né? Aqueles malucos que vão lá e tudo mais. É claro que não dá para ligar todos, né? Todos esses malucos com essa situação, mas a gente que acredita um pouquinho mais, né, no mundo espiritual, a gente com certeza acredita que quanto mais se distanciar de Deus, mais o espaço será ocupado por forças opostas, e forças opostas que não querem o bem, querem o mal, e a gente só tende a entrar em declínio. Então, para mim, é tudo uma mistura desses novos Sim. tempos, né, desse modernismo que a gente vive, que na verdade se traveste aí de progressismo e wokeismo, né, na atualidade. Sim, e faz todo o sentido o que estás a dizer, faz todo o sentido, porque é que as pessoas haveriam de ficar juntas? Tipo, se não existe um propósito maior, se não É isso. existe nada, se não existe uma determinação, se não existe uma base moral, digamos assim, que determina aquilo que é o certo e o errado, realmente também, o que é que tem? As pessoas param-se, o que é que tem? Qual é que é o problema? Não tem problema nenhum. As pessoas já não têm filhos, o que é que tem? Cada um faz o que quer. As pessoas, ou seja, começa tudo a deixar. É aquela história, não é? Que já falámos, se é possível existir moralidade sem Deus, ou sem. E pronto, é sempre um debate filosófico que eu acho que é sempre muito interessante. E pronto, cada um tem a sua opinião. Agora, estes dados comprovam, acho que claramente, que alguma coisa está errada. Depois podemos especular porque é que está a acontecer ou não, não é? Eu concordo contigo, Rodrigo. Acho que não tenho assim mais nada a acrescentar. Eu acho que é claro e óbvio porque é que as coisas estão a acontecer, e é preocupante. E é preocupante porque não é suposto uma criança crescer só com um dos pais, porque seja a mãe, seja o pai que está a faltar, vai fazer sempre falta. Já vi dados que comprovam que a ausência do pai tem danos superiores do que a ausência da mãe. Sim. Não estou com isto a dizer que Verdade. também não vai causar danos, porque vai causar certamente, não é? Sim. Mas a comparação é entre pai e mãe. É uma mãe solteira e um pai solteiro. O pai solteiro causa menos danos do que a mãe solteira. Exatamente. Sim, sim. Isso é Mas mas é factual, são dados, não é? Agora, meio curioso. mas a razão, Rodrigo, eu acho que é simples, não é? Percebemos porquê. É porque normalmente, geralmente falando, é óbvio que estamos aqui a falar em coisas gerais, porque não é possível, não é, dizer exemplo a exemplo, e vai sempre haver exemplos, vai sempre haver exceções à regra. Mas o natural, diria eu, a maior parte das vezes, o disciplinador é o pai, não é? E a mãe é o carinho, não é que o pai não dê carinho também, mas é diferente, Sim. ou seja, é mais a cuidadora e o pai é mais o disciplinador. Isto, geralmente falando, não quer dizer que também não possa ser ao contrário, porque pode acontecer ao contrário, e às vezes, até normalmente, muitas vezes, quando é o sexo oposto, ou seja, quando que a tua filha, às vezes é ao contrário, a tua mulher é mais disciplinadora e tu és mais... Pronto, depende, mas geralmente falando, o pai vai ser mais disciplinador e a mãe vai ser mais a cuidadora. Por isso é que acho que, pelo menos na minha geração, toda a gente ouviu a mãe dizer: olha que eu vou chamar o teu pai, né? Olha que eu vou chamar o teu pai, né? Era o comum, é isso? Era a figura que disciplinava. E assim, pra gente fechar isso daqui, nem por isso, acabei de achar aqui outra notícia interessante. Agora mesmo, você falando, eu fui pesquisar uma outra coisa, ver se eu trazia os dados da cena dos pais sozinhos, e achei uma outra notícia agora de Portugal. E um dado Opa! interessante. Mostra. Vamos lá. Malta, notícia de 2016. Eu acredito que está muito pior do que 2016. Mas vamos lá, há 8 anos atrás. Bebês de pais que não são casados nem vivem juntos triplicaram em 10 anos. A crise que transforma o sonho de uma casa comum numa miragem, a emigração masculina e um aumento do chamado Living Apart Together ajudam a explicar que no ano passado 16,3% dos bebês portugueses tenham nascido de pais não casados e que não vivem na mesma casa. E também não vivem na mesma casa. Também não vivem, pessoas que têm bebés e não vivem na mesma casa. É a cena dos emigrados, né?
Isso, Sim, isso sim, também sim. afeta, isso também Pois é, afeta. Isso, pois é. isso também vai ter. Não é porque. Ou seja, até podem ter uma relação, mas Isso, por razões mas económicas, ausência. provavelmente, É, não. Exato, o sim. pai não tá lá, o pai não tá lá. Isso. Está a trabalhar fora para A ganhar figura dinheiro, masculina tá fora, sim, tá em França, tá em sim, Suíça, é isso mesmo. sim. E eu vejo muito acontecer aqui. Isso é muito Eu comum, aqui, muito comum. eu aqui na minha rua, tem pais. Isso até é triste de dizer, porque, pô, a gente tá lá o ano todo torcendo pelos miúdos, né? Eu tenho aqui meus filhos na escolinha aqui da cidade, e a gente vai lá assistir os jogos, né, na temporada, e tem pais que só aparecem a figura masculina em junho, julho, para assistir quando a temporada acaba. Ah, Eu tenho aqui, inclusive, um aqui, amigo da Sara, não vou falar o nome dele, da minha filha, que, pô, o pai tá em França e é mesmo triste de ver que ele dá para ver que ele queria estar mais vezes. Quando ele tá, é um orgulho e Sofre, né? muitas Sofre muito por e não estar muitas vezes presente. o filho teve uma vez que ele fez um jogo bom e foi lá e perguntou para a mãe: meu pai tá aí", por acaso ele devia estar aqui em Portugal, mas devia estar tratado de outras coisas e não podia estar presente. Então assim, Sim. é a obrigação, a parte econômica também, que afeta muito. Então, isso também é um pai ausente, de certa maneira. Se calhar ainda fala por telefone e tudo mais, É isso, mas é não isso, está é isso. presente fisicamente. E aí a notícia vai dizer, ó, o fenômeno abrangeu 16,3% das crianças nascidas em 2015, contra os 6% de 2005. 6%. Era quase o número de 1946 dos Estados Unidos, Sim. correto? Eram 4% dos Estados Unidos. Aqui são 6 em 2005. Mas olha como foi 3 vezes mais de É, 2005 para 2015. 10 anos. é 3 vezes verdade. mais. É assustador. É, E deve ter subido. Isso deve estar para lá dos deve ter 30% subido. hoje. Sim, deve ter 25 subido. pelo menos. Deve ter subido. Então, Deve assim, ter subido. é claro Infelizmente. que. É. É claro que tem um modus operandi, é claro que tem uma mente por trás disso, um objetivo por trás disso, que é destruir a figura da família tradicional do mundo, né? Acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil e está acontecendo em Portugal também. Porque a malta às vezes acha que Portugal está livre dessas coisas, né? Portugal é um paraíso e muito pelo contrário, tem coisas aqui que estão mais avançadas na agenda woke do que no Brasil e nos Estados Unidos. Então, a gente tem que E estar de sabes olho. uma coisa muito interessante? Pronto, aqui neste caso estamos a falar da questão dos filhos, mas eu vou falar aqui noutro ponto, porque numa conversa, numa live que tivemos, onde o Marco falava sobre a questão da estrutura familiar, porque estávamos a falar sobre um tema qualquer, sobre a malta ter medo de ser cancelada, porque depois perde o emprego, porque depois perde o rendimento. Era uma questão sobre vender os seus valores. E o Marco estava a dizer uma coisa do género, tipo, não podes vender os teus valores porque os teus valores não têm preço. Uma coisa deste género. E faz todo o sentido. E eu estava a dizer, isso é fácil dizer, mas quando tens de pagar a renda, quando tens de pagar as tuas coisinhas, vai mexer muito com a tua vida pessoal e familiar, e portanto é complicado estar a fazer isso. E ele disse, pois, mas isso acontece porque hoje não existe estrutura familiar. Ou seja, no sentido em que se tu tiveres um problema, contas com quem? Ou seja, se tu estiveres sozinho no mundo, imagina, tu moras sozinho, a tua mulher ou, sei lá, ex-mulher, digamos assim, sei lá, não sei, neste caso, não é? Também mora sozinho noutra casa qualquer. Não existe nenhum tipo de estrutura. Se calhar estás chateado com os teus pais porque ou tiveste saído do país por razões económicas, não sei o quê, estás não sei aonde. Ou seja, a tua linha de apoio é basicamente inexistente. A tua estrutura familiar não existe. Quando o casamento, no início, digamos assim, do casamento, ou, enfim, qual é que era a ideia? Era juntar famílias, era criar estrutura. Eu tenho uma família, certo? E vou casar com esta mulher. Começamos outra família, mas agora a família dela também é a minha família e a minha família também é dela, e agora deixa de ser uma família de, sei lá, que poderia ser uma família, vamos dizer, sei lá, 10 pessoas, para passarem a ser 30. E agora o suporte familiar é muito superior. Agora imagina, eu preciso de alguma coisa, ou alguém da minha família precisa de alguma coisa, e nós ajudamos-nos uns aos outros. Tipo, olha, o tio consegue-te ajudar, vai lá, não sei o quê, o tio vai lá. Ou então o primo, estás a ver a cena, tipo, porque tens uma família à volta que te ajuda, não é?
eu agora, como vou dar um exemplo simples, tipo, pronto, eu troquei de casa agora, né? E tinha lá um problemazinho, aquelas coisas normais nos stores, né? Uhum. E então não consegui dormir, às 6:30 da manhã acordei com a claridade por causa que o store estava assim meio estragado. E eu assim, vou ter de ligar a alguém para vir aí arranjar e tal, que pá, eu não tenho jeito nenhum para essas coisas de arranjar, pá, não tenho jeito. E eu assim, bem, vou ligar a alguém. Liguei. Fui almoçar à casa de familiares e dos meus familiares, né, neste caso um familiar da minha mulher, né, que também é meu familiar, né, pronto, né, mas é da parte dela, disse, então eu vou lá contigo e a gente vê se consegue orientar aquilo. E já era suposto no dia seguinte ir lá a pessoa que eu ia pagar, né, que ia arranjar. E eu disse, bem, então vamos lá, vamos ver se conseguimos. Fui lá com ele e ele conseguiu arranjar aquilo. Ou seja, repara, eu supostamente, se não tivesse família, né, ou o que é que ia fazer? Ia ter de pagar a alguém. Se eu não tivesse dinheiro, não, ia ficar estragado. Estás a perceber a cena? Uma coisa tão simples, não é? Que como tens pessoas à tua volta que te ajudam, tens aquela estrutura à tua volta, que é a estrutura familiar, que é absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. E mais ainda, para o que estamos aqui a falar, para as crianças, para os filhos, não é? Como é óbvio, para as crianças é muito, 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 muito importante ter o pai, ter a mãe e, se possível, os avós e etc. Ou seja, A maior parte da família, sim, é possível. muito, muito, muito mesmo, muito importante. É isso, não é à toa que a gente defende, né? Que a família é a forma mais antiga de governo, né? E é a que mais funciona, é o pilar da sociedade, é a melhor forma, e é a forma que quem não gosta de ver a sociedade tradicional nas condições normais o primeiro alvo vai ser a família tradicional. Então, estejam atentos. Você que tem filho, você que tem filha, já adolescente, mais novo, consiga conversar, né, com seu filho e com a sua filha, explicar que, na verdade, a família tradicional, ela foi tradicional durante muitos anos por um motivo, né? É que a sociedade tem funcionado. Então, não é agora, nos últimos 70, 50, 60 anos, que a gente descobriu a fórmula mágica e vai resolver os problemas da sociedade trazendo a família não tradicional e qualquer forma de família ou de identificação, né, ou de progressismo é que vai funcionar, é que é a fórmula certa. Desculpa, nesse quesito eu sou muito conservador e estou ao lado dos dados, né? Estou vendo o que está funcionando. Rodrigo, e mesmo para terminar, eu acho que devíamos falar aqui sobre o tema que eu sei que alguém vai puxar nos comentários, eu sei que alguém vai puxar, que é dos casamentos que não eram saudáveis, porque existe aquela história que a maior parte dos casamentos os homens eram maus e batiam nas mulheres e era tudo horrível e as mulheres eram, como é que se diz, super maltratadas e oprimidas, exatamente. Pronto, é assim, se existiam casos desses, sim, existiam e existem e infelizmente vão continuar existindo. E é horrível, ok? Agora, Rodrigo, sabes como é que isso fica resolvido muito rápido? Sabes? Não é com polícia, não é? Quer dizer, obviamente, se a polícia tiver de ser envolvida, tudo bem, não estou a dizer que não é isso. Mas sabes como é que isso resolve? Tu és um pai presente. A tua filha tem um namorado. Ele vai ter de passar por quem? Estás a perceber o que eu estou a dizer, não é? Tu vais dizer, olha amigo, olha, está tudo bem, não está? Está tudo bem. Não, está tudo bem. Tu és um gajo como deve ser, né? Não vou ter problemas contigo, pá, não? Ou seja, tem de haver aqui esta coisa. Não haver essa figura, neste caso, que eu acho... Esse filtro, não é? O melhor filtro é a família. E neste caso... A família. O pai, então, nestes casos, eu acho que é mesmo absolutamente... O pai, um irmão mais velho, um tio mais velho... Assim, e o contrário, né? E o contrário. Sim. Quando é um filho menino, quando vai conhecer uma menina, é a mãe que tem ali o filtro. Exatamente, é isso. É isso. É muito, e é normal muito, e sempre importante. funcionou assim, E vai funcionar assim, claro. Mas pronto, é isso. Maltinha, estejam atentos. O Zuga vai sempre defender a família, porque a gente está vendo o que a sociedade está fazendo. E não somos nós falando, são os dados. Vê nos Estados Unidos, vendo em Portugal também. Se olhar aqui para o Brasil, vai ser igual. Semelhante. Então, exatamente. Então, assim,
estejam atentos, porque a gente vai tentar fazer a nossa parte. A gente está falando aqui e vai tentar fazer a nossa parte. Se calhar pode não dar certo aqui ou ali, mas a gente vai tentar. Agora, desistir ou acreditar naquilo que vendem para a gente, isso não. Isso não. A gente está aqui, é isso que o Alfaia falou. Eu não vou ser moderno o suficiente para falar, não, minha filha sabe bem quem ela vai escolher para ser namorada, eu não vou me meter nas decisões dela. Vou e vou me meter muito. Exato. Eu vou e vou me meter muito. E, Exato. claro, ali com o limite do bom senso, né? O Claro, limite claro. que me foi ensinado. Mas Sim, pronto, mas existe muita ideia que, ou seja, a vida dela, ela faz o que ela quiser e não sei o quê, e claro que a vida é dela, digamos assim, mas tu, enquanto pai, importas-te e se tiveres até se tiver até de haver discussão ou um claro, confronto, vai haver, não claro, tem problema, mas isso é é pro bem, mostrar amor, não é é? pro bem É dela, porque claro, é pro bem dela. eu importo-me É contigo e por isso. isso é que estou a ter esta conversa difícil, não é? Não é, obviamente que não é oprimir ou dizer não pode ser ou não sei o quê, mas não, olha, vem falar comigo, temos de falar sobre isto, não é? Isto são É. coisas importantes e, E a não é? melhor dica que eu dou, o melhor conselho que eu dou para os pais, pronto, eu ainda estou ainda com a minha miúda, né, Sim, de sim. 8 para 9 anos agora, mas Calma, né? Calma, calma. não, mas é ser o melhor amigo dela, entendeu? É, Ser o melhor amigo dela, sem dúvida. ser o homem da vida dela, até que, né, que venha algum, né, É. bom E o namorado, melhor, boa pessoa, um bom menino. e o melhor exemplo que podes sempre dar aos teus filhos, seja mulher, seja menina, seja menino, É no casamento. é no É casamento, isso, não é? É no perfeito, casamento. perfeito, é isso. É. É isso. Pronto, Maltinha. Pô, aí tá aí, uma aula e um conselho aí de família. Para quem tá aprendendo a fazer ainda, o Alfá já tem também seu relacionamento. Daqui a pouco também vai vir aí Mas estou a os aprender contigo, miúdos. estou a aprender contigo também. Não, mas é a gente aqui se ajudando e se ensinando, É. porque tem muita coisa aí pra gente se ajudar, sempre no melhor cenário, para que a gente não sofra. Infelizmente, a gente vê muitos. Eu tô aqui na minha rua, tem um exemplo aqui próximo a mim, de uma pessoa que estava fora, eu quase não via, eu 4 anos que estou morando aqui, eu quase não via essa figura masculina, que eu acho que ele estava imigrado, ou trabalhava com caminhão, não sei, Sim. e era uma coisa que a gente comentava até aqui em casa, falava, olha, isso aí não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E há uns meses atrás, a gente percebeu que acabou mais um casamento É muito com difícil. crianças aí afetadas, então Uhum. cada vez mais divórcios em Portugal, no mundo todo, mas aqui a gente está em Portugal, você deve também estar assistindo a Sim. vários vizinhos, vários conhecidos que vão É difícil. divorciando. É muito difícil. Não é fácil. Para você que é divorciado, a gente não está falando isso para você para te atingir. Às vezes Não, não. a vida é isso, às vezes a gente passa por situações, não sabia lidar no passado, ou era mesmo para ser, como o Luiz falou, às vezes era um caso mesmo que não era para ser. A gente Claro. não está querendo aqui te atingir dessa forma, que a gente quer ajudar outras pessoas que se calhar não tomem uma decisão precipitada e escolham o melhor para que de fato seja para sempre, né? Ah, Casamento é para sempre. E porque existe uma ideia, e o vídeo está-se aqui a alongar, mas este tema também é um tema denso. Esse tema é denso. Mas existe uma ideia, infelizmente criou-se uma ideia que existe um ser humano perfeito, uma alma gêmea, um ser humano perfeito Não. que existe e que está. Só ainda não encontraste essa pessoa. Eu vejo Isso é isto. verdade, isso é verdade. É Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Pronto, Só ok. esse, só Exato. esse. Pronto. Sou o único perfeito, sou o único perfeito. O resto, meu Exato. amigo, Eu estou a falar pronto, a tua cara metade, digamos assim, que as pessoas dizem, isso. minha cara, vou Isso encontrar não. uma pessoa que vai ser perfeita e que vai ser... E aquilo que eu digo sempre, e sinceramente eu já vi isto acontecer várias vezes com várias pessoas, e digo, problemas vai haver sempre. Ou seja a pessoa com quem tu tiveres, não estou a dizer que é para aceitares qualquer pessoa, não é isso que eu estou a dizer. Mas tens de perceber que tu não és perfeito, tens defeitos, e a pessoa que tu vais encontrar, seja ela quem for, vai ser igual. Eu não sei quais é que vão ser os defeitos, mas vai ter Claro. de certeza. E aquilo que eu digo sempre é, eu acho que a melhor regra é ter pronto, existem coisas muito complexas, ou seja, existe uma determinada complexidade, não vou aqui rapidamente conseguir explicar. Mas o ponto mais importante que eu acho é, tens de ter algumas não negociáveis. Ou seja, certas coisas que para ti, numa pessoa, não são negociáveis. Por exemplo, para mim, lealdade não é negociável. Mentiras, não tolero mentiras. Uma mentira, para mim, eu não consigo... Ou seja, mentes-me uma vez, já não consigo confiar. Já não consigo. Já penso, será que estás a mentir?
Sacas a dizer a verdade? E eu não consigo viver assim. Portanto, tenham algumas não negociáveis e a partir daí tudo o resto é positivo. Portanto, É adaptável, ok. sim. E falas claramente com a pessoa: olha, para mim estas são as coisas não negociáveis, quais é que são as tuas? A pessoa diz, ok, são compatíveis, não sei. E depois é tal coisa, é adaptar o resto, porque vai haver muita coisa ao longo do Ah, tempo que vais ter, né? Estás-te a rir porque sabes, né? é isso. São quase 20 anos, são quase 20 anos juntos. Mas é isso. É isso. No final, a gente tem visto também, até o Jordan Peterson fala muito disso, né? Mulheres que se venderam ao feminismo, acreditaram, na verdade, não se venderam não, acreditaram no feminismo, priorizaram as suas carreiras acima de tudo, deixaram a família para trás, eu não preciso de família e tal. E aí, aos 45, 50 anos, Não. elas estão arrependidas de não terem construído uma família, não Sim. terem um marido, não terem filhos. Yeah. E o tempo é uma coisa que você não consegue negociar com ele para voltar atrás. Então, Sim. tenha atenção a isso. E você, que se calhar também tomou decisões na vida de estar nessa situação, também é tempo de viver outras coisas. Se calhar você não consegue ter filho agora, mas consegue ter um relacionamento agora, consegue achar alguém legal, que corresponda a esses não negociáveis que o Luiz falou aqui, mas que nos outros que são negociáveis, isso que você consigam se encontrar. Então, há tempo para tudo. Agora eu digo, se você tem um vazio e quer preencher esse vazio, ninguém vai preencher ele, senão Jesus Cristo. E aí é minha crença, é minha fé. Converse com ele, aceite ele, né, como o Senhor e Salvador da sua vida, e eu acho que todo o resto ele é acrescentado de maneira automática. Então, não adianta. Esse vazio que você sente, muitas vezes, não vai ser preenchido por uma pessoa. Não é um relacionamento, Ou várias. ou Também várias pessoas. Pronto, não vai. Então, eu, Rodrigo Nogueira, aconselho você a procurar Jesus, que para mim é o único que consegue preencher esse vazio. Após isso, você estando cheio, aí você consegue transbordar. Transbordando, você consegue dar para outras pessoas. E aí acho que é no automático você vai ter um companheiro, uma companheira, e quem sabe até tem aí leis novas para adoção, né, de filhos e tal. Você não consegue ter filho hoje, mas consegue adotar alguém. Tem muitas crianças precisando. E é isso. Fica aqui a dica e o conselho do Zuga para você, né, Alfaia? Fechamos, né? É isso, fechamos. Pá, adorei este vídeo. Eu sabia, Adorei. esse vídeo, ele diz pouco de informação, é um dado só, mas diz muito. Diz muito. Adorei, não foi o dado em si, não, mas É a isso, não, conversa, mas é isso, mas a a conversa que conversa em tivemos si que após, provoca. acho que é Isso, muito, acho que é um tema muito interessante e certamente vamos voltar a tocar nele. E a malta deixa nos comentários a sua opinião sobre o Isso. tema e se calhar até alguns testemunhos que é sempre interessante. É isso. Tamo junto, Maltinha. Até a próxima. Deixem o vosso like, partilhem essa live, coloquem lá no vosso grupo de WhatsApp, né? Às vezes tem malta lá do grupo que não é muito dessa opinião. Se você concorda com a gente, coloque lá e deixem que a malta também peça para a malta comentar. E se você gosta do projeto ou quer apoiar o Zuga, se torne membro do nosso canal. Você tem acesso a lives exclusivas aí. Praticamente todas as segundas-feiras a gente faz uma live, né? Ou com convidado, ou somente a gente. A gente convida vocês para falarem na nossa live. Então a gente tem uma troca de ideias. É muito top, muitos temas que a gente fala nos nossos vídeos vêm dessas conversas com vocês aí que são membros do nosso canal. E, claro, também apoiam a gente financeiramente para que a gente possa ter mais tempo e mais condições para fazer vídeos cada vez melhores. Então, se você acredita nisso, a gente precisa espalhar essa palavra. Você quer que daqui a 10, 15 anos o Zuga esteja firme e forte, com muito mais pessoas fazendo vídeos, para que seu filho, que hoje tem 5, 6 anos, tenha 16 e ouça o Zuga e siga o Zuga. Apoie o projeto que a gente está querendo cada vez mais crescer aí e ter um lugar, como eles dizem, um lugar de fala. A gente quer ter um lugar de fala e não que só seja a SIC, a TVI e companhia a ensinar o seu filho e a sua filha as coisas do mundo, não. A gente quer que tenha aí outras opiniões, né? Para que pelo menos ela consiga escolher, né? Isso mesmo. Fechamos? Valeu, então. Até a próxima. Um abraço. Grande abraço.